Olá pessoal, vamos para mais uma questãozinha de matemática aqui, de função. No caso aqui vai ser a aula 4. A questão é o seguinte: escreva a fórmula que exprime a área de um triângulo em função da medida da base, sabendo que a altura ela mede 5 centímetros, certo? Desenhe o gráfico correspondente. Na letra B diz o seguinte: o perímetro de um gráfico, não, perímetro de um triângulo isósceles em função do lado L, sabendo que a base mede 8 centímetros. Desenhe o gráfico correspondente. Então vamos aqui primeiro montar as funções. Na letra A, diz o seguinte: a área de um triângulo em função da base. Então vamos analisar a primeira área do triângulo, que é base vezes a altura. Então, ou seja, a área ela vai ser o que? Vai ser a base, que é x, vezes a altura, que é 5. Pode ser que 5 vezes x. Só que a área é o que? Retângulo em função da base. Então, no caso, meu f de x vai ser 5x, certo? 5x. Ele quer saber o que é o que? Ele quer que desenhe o gráfico. Como é que eu faço para desenhar esse gráfico aqui? Não vou usar GeoGebra, não vou usar nada. Vou usar mesmo só o método que eu conheço aqui para... Aliás, o método que vocês estudam para poder ensinar isso aqui. Então vamos lá. Como é que eu faço para poder fazer um gráfico de uma função, no caso aqui linear? Basta eu conhecer dois pontos. Então, primeira coisa que nós temos que fazer, vamos ter que estabelecer dois pontos aqui. Se eu fizer o primeiro ponto como f de 0, como x igual a 0, eu vou dizer que isso aqui vai ser quanto? Vai ser 0, porque 5 vezes x dá, aliás, 5 vezes 0 dá 0. Como é que fica? Fica assim, ó. F de 0 é igual ao que? Fazer isso aqui, simplificação, 5 vezes 0, certo? É igual a quem é 0. Então pode fazer voltando aqui da mesma coisa. Então para o x igual a 0, eu tenho um y igual a 0. E para o x igual a 5, não, para o x igual a 1, aliás, para o x igual a 1, para o x igual a 1 eu tenho o que? Tenho 5 vezes 1, que é o próprio 5. Então eu posso fazer a funçãozinha dizendo que eu tenho dois valores. Tem uma tabelinha bem aqui, fazendo a tabela do lado aqui para vocês entenderem melhor. Tem o meu x, tem o meu y. Então, para o meu x igual a 0, eu tenho y igual a 0, para o meu x igual a 1, eu tenho y igual a 5. Então dá para fazer a funçãozinha só com esses gráficos aqui e mostrar o gráfico da função. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, vou usar aqui um artifício que eu conheço para desenhar isso aqui. Fica assim, mais ou menos assim. Tá bem retinho não, mas dá pra ver direitinho. Então no caso aqui é meu y, no caso aqui é o meu x, certo? Então eu vou fazer as medidas mais ou menos aqui, eu vou dizer que é o 0, é o x igual a 1 aqui. Aí aqui eu vou ter o que? Vou ter 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então vamos aqui fazer os paros ordenados agora. 0 e 0 e 1 e 5. Então mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso. Então se eu fizer aqui o gráfico aqui, vai ter mais ou menos isso aqui. Dá uma reta, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui de novo aqui.
Tá bem que eu não estou usando nenhuma escala aqui, mas é para entender mais ou menos que dá uma reta, certo? Dá uma reta. O gráfico tá mais ou menos isso aí, o gráfico dela. Mas eu vou usar aqui o GeoGebra para mostrar para vocês como é que se faz aqui no GeoGebra. Eu vou usar o GeoGebra mais fácil. Vocês visualizar direitinho. É bom que eu vou aprender a usar o GeoGebra. Deixa eu abrir aqui. Tá abrindo. GeoGebra, o GeoGebra é um programa matemático para poder plotar funções. No caso, você vai fazer aqui f de x igual a 5x. Pronto, tem um gráfico já, certo? Se você analisar aqui, o ponto 1 aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 1 e 5. O outro ponto aqui que eu achei foi o ponto 0 e 0, tá aí, ó, 0, 0 e 1 e 5. Então você deu dois pontos, que foi o que eu achei lá. Se você analisar aqui a questão aqui, você vai ver que você tem aqui, você tem o ponto 0, 0 e 5. Então a partir de agora eu vou usar o GeoGebra para poder plotar. Eu vou esquecer isso aqui, que isso aqui é mais fácil vocês visualizarem usando o GeoGebra. Vamos passar para a segunda questão, letra B. O perímetro de um triângulo isósceles em função do lado. Então aqui vamos apagar aqui, certo, do lado. Então o que é que diz aqui? Vamos analisar o seguinte. Se você observar, o que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais, certo? Dois lados iguais. Ou seja, os ângulos da base eles são iguais, certo? São iguais. Só que eles são diferentes deste ângulo aqui. Ou seja, aqui é o ângulo alfa, aqui é o ângulo beta e beta. Então alfa é diferente de beta. Ele pode ser maior ou menor, então, mas é diferente, não é igual, certo? É diferente de beta. Então o que acontece? Aqui no caso aqui, a base mede 8 e os lados medem L. Os lados são iguais, só que são dois lados, certo? Dois lados. O que acontece? Ele quer calcular o perímetro. Então o perímetro desse triângulo aqui, ele vai ser calculado da seguinte forma. Ele vai ser P igual a 2L, que no caso é L duas vezes, L mais L, mais 8, certo? E o que acontece? A questão diz o seguinte, que a função ela é a função de L. Então no caso aqui eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que f de L é igual a 2L mais 8. Como é que eu faço isso usando o GeoGebra para fazer o gráfico dela? Você vem para cá para o gráfico aqui, você deleta isso aqui. Fácil, fazer isso aqui é facinho. Você vai colocar f de x, você vai colocar f de L, pronto, f de L igual 2L mais 8. Pronto, o gráfico tá aí, 2L mais 8, ó. Veja que tá aqui. Então se você observar, o gráfico ele vai cortar o eixo do y no 8, que é o valor de b, e vai ter uma raiz que vai ser menos 4. Ou seja, menos 4, 0 vai ser a raiz, vai ser o zero da função, certo? Se você olhar para cá para o gráfico aqui, você vai ver o seguinte, que se eu fizer para L igual a 0, você vai ter o que? Vai ter 2L. Não, para f de x de L igual a 0, você vai ter que 2L mais 8 igual a 0. Então 2L igual a menos 8 e L vai ser igual a menos 4. Então o zero da função vai ser menos 4 e 0, certo? Mas essa foi a nossa questão, nós fizemos aqui, facinho, facinho. Fiz o gráfico das duas, certo? Mostrei para vocês que não é tão complicado a função, eu acho que vocês estudar a base, vocês vão entender direitinho. Obrigado pela atenção. Curtam o meu canal, me ajuda a divulgar, se inscrevam e tenham um bom dia.